Hello, Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam e a culinária, é isso mesmo? A panificação nos conecta, Fernando Choque? É isso aí, mano. Hoje a gente vai falar de coisa boa aqui no programa, né? Coisa boa, o que é? Não existe brasileiro que não coma pão, né? Isso é verdade. Pode não gostar de um pão, vai gostar do outro, mas o pão tá presente, ele é um dos alimentos mais antigos do mundo, né? O pão. O pão tá numa oração, né? Tá na oração do Pai Nosso. O trigo mudou a história da humanidade, né? Foi depois do trigo que tudo mudou. Então, aí depois do trigo veio as revoluções, né? A primeira revolução foi a revolução agrícola. E a revolução agrícola se deu por conta do trigo. Do trigo? A vida do homem, a vida do Homo sapiens, ela mudou a partir do trigo, a partir do pão. Eu tenho certeza que o nosso entrevistado de hoje não imaginou que a conversa ia começar desse jeito. É mesmo? Quem é o convidado? Convidei o Felipe Mendes, mano, que é padeiro e confeiteiro aqui na cidade de Criciúma. Tem uma padaria bem perto Nosso vizinho aqui da rádio. Nosso vizinho. Filipão, que prazer te receber, cara. Obrigado, boa tarde. Faz tempo que você tá na lista, cara. Faz tempo que você tá na lista aqui, pô. O material que você faz é maravilhoso, cara. De verdade. A gente se esforça bastante ali, usa matéria-prima de qualidade para oferecer sempre um produto bom. É bom, hein? Ele é bom, o cara bom dele é maravilhoso. Já comprei pra dividir. Ficou bonito o lugar, né? Esse azul novo deles ali ficou legal, cara. Ficou legal. Eu gosto de azul. Filipão, tá, mas começa a história quando, cara, como padeiro? Como padeiro? Começa como padeiro mesmo a história, ou não? Não, eu comecei como cozinheiro. Eu me mudei pra Floripa em 2009 e lá eu comecei... Foi quando eu vim de lá, eu fui pra lá. Não aguentava mais, você foi pra lá. Daí lá eu comecei a estudar gastronomia. Daí eu trabalhei em alguns restaurantes lá. Tive o meu também durante 3 anos. Você teve um restaurante? Tive. Lá em Floripa? Isso, lá no centrinho da Lagoa. Caraca, velho. Do que era? Ele era um buffet e tinha sushi também. Daí abria à noite como sushi e no almoço, no meio-dia... Lugar tranquilo, a Lagoa, também ninguém frequenta, né? Um lugar bem de boa. É bem fácil chegar. Vocês não têm noção como é de boa, assim, lá. No verão é bem complicado. Floripa não tem lugar nenhum que seja fácil de chegar. Floripa, né? Não Pode existe. ser no inverno. Mas tem um cara que não reclamava disso, com certeza, é o Felipe, né? De movimento na Lagoa, né? Era bom e não era, porque às vezes trancava a rua ali e os meus clientes não conseguiam chegar até no restaurante ali. O caos da Lagoa ali, o problema é estacionamento, né, cara? Aquilo é caótico, cara. Aquilo ali é terrível. Tá, mas essa experiência de 3 anos, ela foi muito positiva ou você faliu? Como é que foi essa história? Não, que os meus pais compraram um restaurante pronto pra gente tentar começar um negócio lá. Mas só que não deu muito certo, eu ficava mais na parte administrativa e eu queria ir pra cozinha. Tá. Mas só que eu não ia ter tempo pra ir pra cozinha, administrar e fazer tudo. Daí durante 3 anos eu toquei, daí chegou uma hora que não quero mais seguir isso aqui, eu quero estudar mais, quero aprender mais, que eu tava começando ainda na gastronomia ali. Daí a gente acabou vendendo lá e eu fui morar em São Paulo. Foi pra São Paulo, velho? Fui. Daí lá em São Paulo eu fiquei um tempo lá. A princípio eu fui pra fazer uma pós de cozinha brasileira. Só que daí chegando lá acabou não dando certo, a turma não fechou, daí eu fui trabalhar. Tá, mas daí o Choque me falou que você trabalhou com alguns nomes importantes da gastronomia brasileira. Quem foram? O primeiro foi o Nudon, com Alex Atala, que ele já foi eleito no 4º melhor do mundo. Ele sempre ficou entre os 50 melhores ali. Agora que ele deu uma parada, que ele tá mudando o menu. E... É o que ele serve arroz com feijão? Serve também. Ele serve, né? Eu vi uma entrevista. Eu vi uma entrevista dele que é um prato executivo extremamente tradicional brasileiro, né? Desculpa a pergunta, mas quanto custa um prato executivo num restaurante como o Dom? Só pra... Na época que eu trabalhei lá, faz o quê? 7 anos? Acho que era 120 ou 130, alguma coisa assim. Daí tem mais... executivo de multinacional, né? Então o que é? Arroz com feijão e o que é o executivo dele? E arroz, feijão, a carne, daí couve... Eu não lembro se alguma bebida junto, alguma coisa assim, um ovo, acho que é também um ovo junto com feijão. Não, por isso que custa. Porque se não viesse o ovo aí eu pensei, não tem como explicar um prato com um preço desse. Sem ovo. Nossa, sem ovo. Que tá o ovo. Agora eu fiquei até mais tranquilo. Tem a possibilidade de eu Ele é ir. aquecido e gasolina. Não pode, né, cara? Tá, mas você ficou quanto tempo com o Alex? É que eu fui mais pra aprender, né? Eu queria aprender as técnicas, queria ter aquela experiência de trabalhar no restaurante de alta gastronomia. Daí eu fiquei só o tempo do estágio, daí depois eu fui pra outro restaurante, que daí eu fiquei acho que 4 meses lá. Qual foi que você foi daí? Depois eu fui pro Mani, da Helena Rizzo, que ela é a jurada do Masterchef hoje. Ficou no lugar da Paula Carosella, que por acaso ele quase foi pro restaurante pro Arthurito, né? Arthurito, que é o restaurante da Paula Carosella, né? Não chegasse a trabalhar com ela então, né? Não, no Arthurito não. Eu passei pelo processo, daí quando eu saí no Dom, eles me mandaram um e-mail que tinha uma vaga de estágio
eu não ia ganhar nada. Eu ia perguntar, se estágio é remunerado, Não, como é que é? De graça mesmo? Frisão mesmo? É pela exposição, né? A gente já ouviu isso. É mais pelo currículo mesmo. Todo mundo que tá aqui já ouviu pela exposição. Mas é muita loucura trabalhar na cozinha desses caras aí? É bem puxado, porque não pode ter nada errado. Tem que ser tudo perfeito. Nada pode dar errado. Se tu fizer uma coisinha errada... Mas aí tu começou como estagiário? Sim, como estagiário. E aí, mas já vai pra cozinha ou tem que limpar chão, não sei o quê? Começa na produção. Daí na produção tem várias bancadas. Isso, daí começa com garde-manger, depois o peixe, carne. Garde-manger é a salada. As entradas frias. Você fala essas linguagens complexas aí, né, cara? Como é que é o nome? Garde-manger. Garde-manger, tô vendo. E daí as entradas frias do menu. Daí depois tem os peixes, as carnes, e daí depois tem o almoço dos funcionários. Que daí a gente faz. Daí ali o Alex Atala meio que usa pra testar os... É um laboratóriozão, assim. E daí o almoço que é pros funcionários vai todo dia pra casa dele. Daí ele prova tudo. Daí ele vai provando e vai vendo. Se tu for bom, tu vai pro serviço. Porque o serviço daí é lá onde só vai, monta o prato e faz o menu. Mas eu acho que deve ser bem light também. É bem chato. Eu preferia a produção. Eu não gostava muito. Levou muita mijada? Levo bastante. Que tipo assim? A cozinha é aquela cozinha do Hell's Kitchen, assim, com o cara gritando na tua orelha. Vai rápido, falta 10 minutos pra entregar. Não é muito porque tem que ter bastante silêncio no serviço lá. O que tu fez de errado que eles te chamaram a atenção? É que eu não tava acostumado a trabalhar em cozinha assim, daí tu não pode ficar conversando. Eu cheguei, fiquei esperando o chefe no primeiro dia, fiquei assim de braço cruzado, que chegou, me deu um tapaço no pé. Tá com preguiça? Vai pra casa? Não quer trabalhar? Não fiquei... Tá, mas o cara mais foda que você levou a mijada foi de quem? E agora, eu acho que era o chefe da produção, né? Que às vezes a gente faz não era um famosão, assim, não. Nenhum famoso você levou. Não, o máximo que aconteceu, eu tava fazendo uma coisa errada, o Alex Atala chegou do meu lado, tu tá fazendo isso aqui errado, faz assim. Mas te ensinou, então? E uma das vezes eu tava com a faca sem fio dele, essa faca aqui não serve pra nada também, né? Cadê o fio dessa faca aqui? Ele pegou papo. Já afiou na hora ali? Você quer afiar a própria faca ali? Sim. Então tem que saber, né? Muitas habilidades, né? Chegasse até qual ponto dentro do restaurante do Atala? Eu fui até no serviço. Chegou a fazer serviço mesmo. Chegou, que é o último estágio, né? Claro, depois a hierarquia, né? A Regina estava participando, ela já ficou da outra entrevista aqui, senhores. Ela está dizendo que, mano, depois do trigo foi que apareceu a diabetes. Forte abraço, a Regina de Sombrio mandou. Não é por aí, né? Não, também não é por aí. A diabetes apareceu por causa de um monte de coisa. Não, mas olha aqui, por exemplo, existem dados específicos que depois da invenção do óleo que nós conhecemos, o óleo de cozinha, que os números de infarto começaram a aumentar. Mas aí são coisas extremamente processadas, né? Mas não é o trigo que o nosso convidado Não, o trigo que o nosso convidado usa é outra coisa, né, cara? É outro nível, né? Você não usa o trigo que eu uso em casa, né? Não, eu uso uma farinha orgânica. Tá vendo? Esse aí não dá diabetes nunca. Tem aquela crocânciazinha. Você acorda que hora pra fazer os teus pão, cara? Depende do dia. Alguns dias eu acordo às 3, outros 1 da manhã e outros dias 2. 3 da manhã, no caso. 3, 1 da manhã? Olha, Choque, é o trabalho que você queria. Eu durmo a 1 da manhã. É o trabalho que você queria, Choque, ó. Sexta-feira... Tá, mas vem cá, eu quero saber de São Paulo pra Criciúma. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos falar disso na volta. Quem tá aqui hoje, Fernando Choque? Bastante coisa, hein? Felipe Mendes. Felipe Mendes, quem ele é? Doces. Padeiro? Felipe Mendes, pães doces. É padeiro? Padeiro, Felipe. Confeiteiro. Padeiro e confeiteiro? Isso, padeiro e confeiteiro. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Você não acabou com nada ainda, Dino. Tô indo bem. Voltamos, senhores. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. E quem está aqui hoje, Fernando Choque? Felipe Mendes, padeiro e confeiteiro aqui. Confeiteiro? Isso mesmo. Aqui do ladinho da rádio? Pertinho. Filipão, você estava falando, você estava em São Paulo ainda apanhando como estagiário, isso? Antes de vir para Criciúma? Isso, eu fiquei no Dom daí um tempo, daí depois eu fui pro Mani. Lá no Mani eles têm a padoca, que a produção antes ficava em cima da padoca, daí para entrar na produção tinha que sempre passar por dentro da padaria. Tá. Daí eu sempre passava ali, via o pessoal tudo feliz, trabalhando, gostando do que tava fazendo. Peraí, chegava lá dentro da cozinha, era uma pauleira, um querendo passar por cima do outro, um querendo derrubar o outro. Não é um purgatório ao contrário, né? Do primeiro tu passa no que é bom para ir pro é o contrário, né? Daí ali eu vi, vou tentar dar uma mudada aqui, daí eu comecei a procurar alguns cursos para estudar. Daí eu fiz curso com Shimura, depois fiz de confeitaria com o Diego Lozano.
Ele fala como se a gente conhecesse todo mundo. Sim. É que ele tá falando, assim, né? Pô, se fosse amigo nosso. Não, o bruxão. Sabe Deve ser uns caras top. deve ser uns caras pica, mas não conheço. Ele falou, senão ele ia ter que fiz um cara lá, aí fiz um curso num lugar. Ele foi deu o CNPJ do cara. Né? É que o Shimura é um dos melhores padeiros, ele dá curso lá em São Paulo, ele já foi eleito o melhor padeiro do mundo. E o Diego Lozano, ele também dá curso, ele já participou de Copa do Mundo de confeitaria. Hoje ele tem uma padaria lá em São Paulo também. E daí eu fiz um curso com esse pessoal e comecei a trabalhar na área também. Daí eu comecei a trabalhar primeiro na parte de confeitaria, daí depois comecei a trabalhar com pão também. E depois eu fui fazer uma pós de confeitaria e panificação lá na Embi Morumbi. Daí depois que eu terminei a pós, que eu tava trabalhando lá, daí eu vi que não tinha mais por que continuar lá, eu decidi voltar pra Criciúma. Vamos pra Criciúma então. Daí voltei pra cá e aqui eu dei uma estudada no mercado, vi o que tinha, o que não tinha. Eu queria trazer um produto novo, alguma coisa nova que não tivesse aqui, não adiantava vir pra cá e abrir o que já estava saturado. Daí eu dei uma olhada, vi que não tinha quase ninguém que trabalhava com pão de fermentação natural, só tinha um rapaz que fazia por encomenda, bem pouquinho assim. Daí eu comecei com encomenda também, daí eu montei a cozinha e comecei a trabalhar por encomenda. Daí depois de um ano, bastante gente começou a pedir, abre a padaria, abre. Daí eu decidi abrir. Mas é uma padaria diferente, né? Não é uma padaria comum, que as pessoas vão encontrar o pãozinho, não vai ter um risoles frito lá, né? Não é essa padaria, né? Não vai ter uns 6 pão d'água, assim, pra levar num pacote de pão, né? Não vai ter. Não, é um modelo novo de padaria que começou a surgir, acho que faz uns 10 anos aqui no Brasil que começou a vir esse modelo. São padarias pequenas, que a gente trabalha com pão de fermentação natural. Daí geralmente os pães são feitos no dia e vende. O que vendeu, vendeu. Se acabou, não tem reposição, geralmente, nessas padarias. Tá, mas se sobrar, o que você faz? Geralmente, quando sobra, eu levo pra doar. Tem uma casa de idosos, assim, que a gente tem que deixar lá. E tem a casa de passagem ali perto da prefeitura também, que às vezes a gente deixa ali quando sobra muito dele. Posso fazer uma pergunta bem ignorante? Qual é exatamente a diferença da padaria pra confeitaria? É o basicão, assim, um é pão, o outro é bolo? Pode dar uma explicação mais detalhada sobre isso? É mais ou menos isso. A padaria, geralmente as padarias que a gente está acostumado, a padaria grande, às vezes serve café, tem restaurante junto com buffet ali pro almoço. E confeitaria é mais doce mesmo. Quando é confeitaria é mais doce. Bolo pra festa de aniversário. Nosso querido chefe Alano tá dizendo o seguinte, mano, invejo quem trabalha com panificação e confeitaria. Confesso que não é o meu forte, viu, O negócio do chefe Alano é cozinha e o pau pega. Geralmente quem é cozinheiro não gosta muito de confeitaria, a maioria. O pão, esse que você faz, qual é ele tem que dar o tempo ali de crescer, que chama, né? Isso. Qual é a diferença desse aí para um convencional aí, do tempo de sei lá, maturação dele? O pão d'água, geralmente tu faz numa manhã e já assa ali mesmo. Tu vai ali, bate, fermenta, deixa ele descansar, modela e fermentou. O meu não, geralmente eu faço num dia de manhã, ele fica frio até no outro dia de madrugada. Daí de madrugada eu coloco temperatura mais elevada para ele crescer um pouco. Daí depois que eu asso. Geralmente é o mínimo 18, 24 horas de fermentação. Você tem que ter cuidado, né? Outro tipo de pão, né? Tem que ter bastante paciência, calma. Na verdade, por exemplo, o pão que a gente costuma comer, o pão d'água normal, ele continua fermentando no nosso estômago, é isso? O fermento não para nunca de fermentar ou não tem nada a ver isso? É porque dá uma estufada, né? Ele dá uma estufadona, assim, mas geralmente quando estufa é mais por causa do fermento biológico ali. A farinha geralmente que estufa também. A maioria dos pães é farinha o pão mais clarinho, que a maioria das pessoas gostam, e o que dá azia, que estufa assim, é a farinha crua. Quando tu come pão d'água? Que ele não foi bem assado. Tu come pão d'água? Hoje em dia não mais. Não, pra fazer um sanduíche, assim, tu faz com os teus pães, com pão italiano. Choque. Dá licença, né? Pão italiano, então, é a sugestão que tu tem pra mim, pra meu sanduíche, então. Qual o teu melhor pão, o melhor produto que você faz, Felipe? Tem que escolher um, cara, não adianta, todo mundo escolhe um. Eu tenho o meu parceiro locutor preferido, que eu não vou dizer quem é, mas você sempre tem. E não tá nessa mesma. Obrigado. Qual é, pô? O que eu mais gosto de fazer e de comer é o croissant. Croissant. É o que mais dá trabalho, mas é o que eu mais. Mas é o que mais vende? Gosto. É o mais comercial? Não é, né? Nunca é. O que eles escolhem nunca não é o mais comercial. Não, mas vende bastante, vende. Tá. Mas só que ele dá muito trabalho, eu faço só uma vez na semana, faço só na sexta daí. Tá. E o mais vendido qual que é? O que vende mais é o pão de azeite. Pão de azeite oliva.
Ah, esse aí acho que é o meu favorito também. É que ele é um pão mais macio, assim, não é geralmente os idosos que compram mais, porque ele é mais fofinho, não é tão cascudo. Eu gosto daquele com a casquinha. Eu também gosto, aquele corta só da boca. Machuca, né? Lá no céu da boca. E aquele assim, com calabresa, né? Isso, calabresa. Não é linguiça, eu falei linguiça, tá errado. Mas também tu tem que dar uma grosseria pra cá. Não dá, né, cara? Linguiça. Filipão, convida o pessoal pra conhecer os teus produtos, são maravilhosos, pô. Queria convidar todos para vir aqui na Joaquim Nabuco, visitar a padaria, conhecer os nossos pães. Em breve a gente vai começar a servir café também. Aí sim, hein? Aí já tá, agora tá ficando interessante, pô, o negócio. É que antes da pandemia a gente já ia começar a servir, mas só que daí veio a pandemia, daí já deu Estão procurando uma padaria pra gente ir aqui na rádio. Olha aqui, ó, faz o seguinte, você vai lá conhecer o Filipão, aproveita e compra um pão dele e traz de presente. Já é pra galera da 92 da rádio, aqui, uns 50 passos antes da 92. Às vezes o cara tá querendo a entrevista aqui, não sabe como? Vai lá. Compra o pão, vem aqui, conversa comigo, a gente vai comendo pão e eu vou conversando. Eu gosto de calabresa, traz de calabresa. Qualquer um, eu já falei pro Filipão, eu comi o de cúrcuma. Eu não sei nem o que é cúrcuma. Açafrão, você é grosso, né, cara? Açafrão. Pô, eu te falei pra você, tu é um poço de grosseria. Açafrão, cúrcuma é cúrcuma. Não, Filipão, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu tô falando pra você, mas é que cúrcuma é mais separado chique. O tempero lá em casa. É mais chique, né? Tá, mas você compra o açafrão verdadeiro, aquele que custa 10 mil reais o quilo. Não, é o açafrão da terra. Pô, aquilo lá é mais barato. É caríssimo aquilo, né, velho? Muito caro, aquilo lá é... Você sabia, né? O açafrão verdadeiro, ele é absurdo. Nossa, vem nos Alpes suíços, né? Não é bem de lá, né? Não é de onde é que vem lá o açafrão. É da Espanha, eu acho, né? É caro pra caramba. Tá, e aí, quando tu botar o café, como é que vai ser o café? Vai ser tipo o café do Jacu lá ou vai ser um cafezinho normal? Não, vai ser café normal, não vai ser nada. Café preto, café com leite, cappuccino. Normal. Isso. Tá. De boa. O segredo lá é o pão, né? Eu já vi, né? O segredo é o pão, né, Felipe? Sim, o café que eu vou botar mais pra o pessoal que trabalha aqui perto, que mora aqui perto, que não tem um café à tarde, quer ir lá fazer uma reunião, tomar um café com uma amiga, com um amigo que mora aqui perto. Bom demais. Filipão, prazer te receber. Qual é o Instagram, velho? O Instagram é Felipe Mendes PD, eu acho. Felipe MPD. Faz o seguinte, desculpa o Dino e o Choque, né, cara? Dois grosseiros aí. Aqui, ó. Dois estúpidos aí que só vêm atrapalhar a entrevista. Obrigado, meu cara. Felipe MPD. Obrigado, meu velho. Prazer te receber. Obrigado, senhor. Vocês vão ficar me incomodando todo o programa? Fechou, então. Até a próxima entrevista. Tamo aí, né? 6 a gente tá junto de novo. Valeu. 6 horas tem Transtornados e tem concurso. Hoje tem. Concurso da Bribrec. Transbribrec. Transbribrec. Essa semana, quem cantar o jingle da Bribrec vai concorrer quinhentão, presentaço do nosso Eric. 500 mangos, hein? 500 mangos, ou em serviço ou em grana, ele falou. Você pode escolher. Maravilha. Combinados? Mas Pede em serviço. Só vale às 6 horas no Transtornados de hoje. Fechou? Hoje é o último dia? Não. Semana inteira vai rolar. Semana inteira vai rolar. Beleza, então. Valeu? Vamos lá. Fechou, um abraço. então, até 6. Não esqueça de uma coisa, do que é? Somos todos apaixonados por pães. Pão, é isso aí.